O número de multas a motoristas que não respeitam as faixas exclusivas de ônibus em Ribeirão Preto não para de crescer. Desde maio do ano passado, quando a punição começou a valer, já foram aplicadas cerca de 1.100 autuações. Dirigir no corredor exclusivo de ônibus é uma infração gravíssima, mas não faltam flagrantes de quem não respeita essa regra. Preste atenção nesta imagem. Durante a entrevista do engenheiro de trânsito à equipe da Record TV, o motorista deste carro invade a pista exclusiva de ônibus, perto do ponto de passageiros. O que o carro cometeu aqui foi uma infração de trânsito. Pouco tempo depois, um outro motorista comete a mesma infração. Passa pelo ponto de ônibus mesmo sabendo que não pode. Este motociclista também ignora a sinalização e transita em trecho proibido. É por causa de motoristas assim que o número de multas não para de crescer. Desde que o primeiro corredor de ônibus passou a ser fiscalizado em Ribeirão Preto, em maio do ano passado, a Transerp já aplicou quase 1.100 multas. O equivalente a R$ 319 mil arrecadados pela prefeitura. O engenheiro diz que o motorista precisa ficar atento e saber a diferença entre faixa preferencial e corredor exclusivo. Quando eu tenho um corredor exclusivo, quando tem a palavra exclusiva para ônibus, apenas o ônibus pode circular. Diferente do que a gente chama muitas vezes, do corredor de ônibus, para os pontos onde você deixa uma faixa onde está escrito preferencial. Então, na faixa escrita preferencial, é a preferência do transporte público, porém, não tendo nenhum ônibus naquele momento, você pode sim, com o seu veículo, transitar naquela faixa. É tanta gente fazendo a coisa errada que este motorista de ônibus desceu para protestar. Vocês querem ver de umas 7 horas da manhã, acho que é horário de pico de trabalhar, você descendo aí, entra aquele monte de carro e moto no corredor. Para vocês fica difícil. Fica difícil, que aí tem que sair fora do corredor. E não pode ocorrer isso aí, porque se nós sair fora do corredor, nós tomamos multa. Segundo o Código de Trânsito, trafegar pelo corredor exclusivo de ônibus é infração gravíssima, com 7 pontos na carteira e multa de quase R$ 300. A Avenida Independência é o lugar que mais gera multas desse tipo. Foram 765 até o final de janeiro. A Presidente Vargas aparece em segundo lugar, com 239 infrações registradas. Na Pascoal Inec, 35. Meira Júnior, 15. E Dom Pedro, 33. A lei só abre exceção nos corredores de ônibus a ambulâncias, viaturas do Corpo de Bombeiros e da Polícia. Marco é motorista por aplicativo e diz que toma cuidado nas avenidas com corredores para ônibus para não ser multado. Ele reclama da Dom Pedro, por onde circula com frequência. Fica impossível de se embarcar e desembarcar, na faixa de ônibus ali, onde é proibido parar e estacionar. E olha só o ônibus desviando de um carro parado na Dom Pedro, bem onde a placa diz que não pode. Na mesma avenida, este ciclista circula pela faixa de ônibus na contramão. O trânsito não é o único problema dos corredores e pontos de ônibus. Neste aqui, zona sul de Ribeirão, na Avenida Independência, o mato está muito alto. Neste trecho, a grade de proteção foi danificada depois de um acidente e permanece assim. Os bancos estão sujos. Eunice preferiu esperar o ônibus em pé. Os pontos ficou mais longe, mas ficou bem melhor, Mais organizado, só que eles não lavam, Eles não limpam, só isso, mas tá bom.